Meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o segundo capítulo do livro Lembranças que o Vento Traz. E eu espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo. Também quero lembrar para vocês deixarem o seu like, um comentário. Eu adoro responder o comentário de vocês. E, se possível, compartilhe também os áudios, ok? Dados os recados, vamos para o capítulo 2. No dia seguinte, bem cedo, Clarissa foi despertada pela mãe, que vinha chamá-la para uma conversa importante. Na cama ao lado, Jerusa ainda dormia, e Flora fez sinal para que a filha não a despertasse. Clarissa saiu da cama, levantou-se, vestiu-se e desceu. — Do que se trata? Perguntou aflita. — Você já vai saber. Flora calou-se e seguiu em silêncio. Os olhos inchados revelavam que havia chorado, e suas mãos se apertavam com nervosismo. A todo instante, soltava suspiros sentidos e olhava para cima, lutando desesperadamente para segurar as lágrimas. Não podendo mais conter a curiosidade, Clarissa tornou a indagar. — Mamãe, o que houve? Alcançaram o gabinete. Flora bateu de leve e abriu a porta devagarzinho. Lá dentro, Fortunato as aguardava em companhia de Abílio, que olhava para o chão e não dizia nada. — Sente-se, minha filha. Começou o pai a falar. O que tenho a lhe dizer é de extrema importância e pode selar para sempre o destino de todos nós aqui nesta casa. Sem nada entender, Clarissa sentou-se e encarou o pai. Não fazia a mínima ideia do que poderia estar acontecendo. Era apenas uma moça. Em que poderia contribuir para o destino da família? O pai pigarreou, olhou para Flora, que não lhe devolveu o olhar, e prosseguiu. O senhor Abílio aqui é amigo do comendador Travassos, que foi quem nos apresentou. Clarissa não disse nada e ele continuou. Disse-me o senhor Abílio que há muito procura uma moça que seja de boa família, prendada, com quem gostaria de se casar. Nesse instante, como que compreendendo o que estava se passando, Clarissa deu um salto da poltrona e exclamou atônita. — Papai! — Espere, minha filha, deixe-me terminar. Como ia lhe dizendo, o senhor Abílio procura uma esposa, e como é um homem honesto e íntegro, pensei se não seria um bom partido para você e... Clarissa não o deixou concluir. Indignada e magoada, correu para a porta e, olhos banhados em lágrimas, decretou. O que o senhor me diz é uma afronta. Como pode pensar em me casar sem nem me consultar? Esse homem é um estranho e não pretendo me casar com ele. Nunca. Fortunato olhou-a com profundo desgosto e declarou, a voz quase sumida. Sinto muito, minha filha. Já está decidido. Clarissa voltou-lhe as costas, horrorizada. Não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo. Por que o pai a estava castigando daquele jeito? Por que queria se livrar dela? O que foi que fizera? Rapidamente, subiu as escadas e se trancou no quarto. Quando a porta bateu, Jerusa despertou assustada. Vendo a prima ali parada, as costas apoiadas na porta, chorando, indagou aflita. — Clarissa, o que foi que houve, meu Deus? Parece até que viu um fantasma. A moça correu para a cama da prima e atirou-se em seus braços, chorando copiosamente. Jerusa, sem nada entender, alisou seus cabelos, tentando acalmá-la. Depois de alguns minutos, juntando forças, Clarissa desabafou. — Oh, Jerusa, você nem imagina a monstruosidade que meu pai quer fazer comigo. — Não diga isso. Desde quando seu pai é um monstro? Ele gosta tanto de você. — Não gosta, não. Se gostasse, não pensaria em me casar com aquele... Não concluiu, desabando sobre o colo da outra e chorando nervosamente. — O que está acontecendo, Clarissa? Está me deixando assustada. Algumas batidas soaram na porta,
Jerusa chegou Clarissa para o lado, levantando-se para atender. Não, por favor, suplicou Clarissa. Não abra essa porta, por Deus, ou será o meu fim. Mas do que é que você está falando? Clarissa. Era a voz da mãe, chamando-a pelo lado de fora do quarto. Clarissa, minha filha, abra essa porta, por favor, e vamos conversar. Não, não, gritava ela lá de dentro. Vocês são todos uns covardes, cruéis. Não quero vê-los, não quero. Clarissa, abra. Jerusa, que não entendia nada, ouvindo a voz da tia, abriu a porta sem que Clarissa percebesse, e Flora entrou, os olhos ainda úmidos, apertando as mãos nervosamente. Tia Flora, disse Jerusa, o que é que está acontecendo? Por favor, Jerusa, deixe-nos a sós, sim. Pegue suas roupas e vá se trocar no quarto de hóspedes. Sem questionar, Jerusa fez conforme a tia lhe ordenara. Em silêncio, recolheu suas roupas, jogou um penhoar sobre a camisola e saiu, fechando a porta cuidadosamente. Depois que ela se foi, Flora acercou-se da cama, sentou-se e colocou a cabeça da filha sobre o seu colo, acariciando seus cabelos. Clarissa desabou num pranto ainda mais sentido e indagou em meio aos soluços. Por que, mamãe? Por que fizeram isso comigo? Por que me odeiam tanto? Como você pode pensar que a odiamos? O que a senhora quer que eu pense? Meu pai me cedeu em casamento a um estranho, bem mais velho do que eu. Um estranho muito rico. Clarissa levantou a cabeça e olhou em dúvida. O que queria dizer com aquilo? E daí? E daí que, bem, é uma história complicada. Pois gostaria muito de conhecê-la. Por favor, mamãe, o que é que está acontecendo? Quero que você saiba, minha filha, que fui contra o que vou lhe contar agora. No entanto, seu pai... O que tem ele? Por favor, diga-me. Conte-me aquilo de que já desconfio, mas em que me recuso a acreditar. Você sabe que nossa situação na fazenda é quase caótica, não sabe? Ela assentiu. E sabe também que seu pai foi à capital pedir um empréstimo aos banqueiros para salvar não só as nossas terras, como as da fazenda Ouro Velho, que também pertencem à nossa família, não sabe? Por favor, mamãe, pare de dar voltas e vá direto ao ponto. Pois bem, os banqueiros não se recusaram a dar o empréstimo, mas exigiram garantias que seu pai considerou, digamos, excessivas. Que garantias? Uma hipoteca sobre as duas fazendas. Sabe o que é uma hipoteca? Não. Conforme seu pai me explicou, hipoteca é um negócio onde o devedor, no caso seu pai, oferece um imóvel em garantia pelo pagamento de uma dívida. Se a dívida não for paga, o banco, através de um processo legal que desconheço, leva a fazenda a leilão e fica com quase todo o dinheiro. Se isso acontecer conosco, poderemos ficar sem nada. E é um risco muito grande para seu pai correr. Clarissa pensou durante alguns minutos, até que retrucou. Muito bem, mamãe, mas esse risco só existirá se papai não pagar a dívida, não é? Ela concordou. Então, se papai pegar o dinheiro e investir na plantação, com certeza recuperará tudo o que perdeu e poderá pagar o empréstimo. Nossa fazenda sempre foi produtiva, sempre tivemos boas safras de café. Não vejo por que a preocupação. E se sobrevier nova praga? Não acha isso pouco provável? Não, não acho. E depois tem a questão dos juros. São exorbitantes. Clarissa suspirou desanimada e considerou. Onde exatamente a senhora pretende chegar?
Diante dessas dificuldades, seu pai quase desanimou. Apesar dos riscos e do medo de perder tudo, ia aceitar o empréstimo, até que se encontrou por acaso com o comendador Travassos. Conversando com ele, ficou sabendo desse seu amigo, o senhor Abílio, que fora à capital em busca de uma nova esposa. Ele já foi casado? Sim, o senhor Abílio foi casado, mas a mulher morreu há cerca de 1 ano, deixando-lhe 2 filhos. Pare, mamãe, não quero ouvir mais nada. Além de quererem me casar com um estranho, ainda pretendem que eu assuma 2 crianças que nem são minhas? Era só o que me faltava. Eles não são assim tão crianças. Seu pai me disse que o senhor Abílio possui um casal de filhos, que hoje contam 12 e 13 anos. Sinto se os decepciono, mas não estou disposta a enterrar a minha vida e a minha juventude cuidando dos filhos de um marido velho e carrancudo. Lamento, mas tenho melhores planos. Acontece que seu pai já empenhou a palavra. Pois que volte atrás. Não vou me casar, e ele não pode me obrigar. E se insistir, eu me mato. Cruzes, Clarissa, não diga isso nem brincando. É sério, mamãe, não estou brincando. Prefiro morrer a me casar com aquele homem horrível e repugnante. Ele não é nem horrível nem repugnante. É apenas mais velho, mas até que não é feio. Não vou me casar com ele. Flora respirou fundo, segurou o queixo da filha com carinho e observou. Sabe, Clarissa, quando seu pai me contou o que havia feito, chorei muito e até pensei em ir embora daqui. E não pense que ele me convenceu, não é isso. Mas é meu marido e eu lhe devo obediência, assim como você. Ele não é meu marido, mas é seu pai. Por isso é que aceitei vir aqui falar com você. Como filha, você deve se resignar à sua sorte e seguir o seu destino. O destino que meu pai escolheu. De qualquer forma, você não pode se furtar a obedecer-lhe. Mamãe, a senhora não está entendendo. Não se trata de obedecer ou não uma ordem. Trata-se da minha felicidade. Mas é necessário. Todos temos que dar a nossa cota de sacrifício. Essa é uma cota de sacrifício muito grande. E de que adiantaria eu me casar com aquele homem? O que ele prometeu em troca? Ele deu a seu pai o dinheiro para reerguer as fazendas. O quê? Clarice estava atônita. Meu pai me vendeu para aquele sujeito? Não é bem assim. Agora compreendo. O cravo, os presentes, tudo não passou de um arranjo, não é mesmo? Foi para aplacar a sua própria consciência que meu pai me deu aquele cravo, pensando em se redimir. Quis se fazer passar por bom e generoso, enquanto me apunhalava pelas costas. Como fui estúpida e ingênua, achando que ele não havia se esquecido da promessa que me fizera. Mas não. O que queria mesmo era enganar-me, aliviando-se da culpa enquanto me vendia para um estranho. Não se trata disso. Trata-se de quê? De um negócio? Afinal, foi ele mesmo quem disse que tinha negócios com aquele homem. Agora percebo tudo. Ele me vendeu. Vendeu sua própria filha ao primeiro que apareceu oferecendo um bom dinheiro. Você está entendendo tudo errado. É claro que seu pai não a vendeu. Ele aceitou a proposta do senhor Abílio porque sabe que ele é um bom homem e que irá cuidar bem de você. Será que devo lhe agradecer a consideração? Não precisa ser sarcástica. Seu pai fez o que fez pelo bem de todos. Bem de todos, ou dele mesmo. Ele está me vendendo. A senhora não percebe isso? E logo eu, que sempre o amei e que pensava que ele me amasse. Seu pai a ama muito e está muito triste com tudo isso. Acredite-me, Clarissa, se houvesse uma outra situação, ele a teria preferido.
Mentira! Outra solução havia. Ele podia ter aceitado as condições do empréstimo. Podia ter vendido suas casas na capital, as mobílias, obra de arte, joias. Somos ricos, mamãe. Porque ele teve que se desfazer justo de sua filha. As coisas não são bem assim como você pensa. As casas que temos na capital não nos renderiam muito dinheiro. E a renda do aluguel ainda é útil para nos auxiliar nas despesas. Quanto às nossas coisas de valor, seu pai acha que não daria um bom lucro. Como não? Temos objetos de arte que não valem tanto assim. Como é que ele sabe? Por acaso já mandou avaliar? Seu pai sabe o valor de cada coisa que temos, e se ele diz que não é o suficiente, é porque não é. Duvido. Ele não quer se desfazer de suas relíquias, de suas preciosidades. Está apegado a seus tesouros, mas não se apega à sua filha. Será que você não entende que seu pai jamais teria feito isso se tivesse escolha? Esse é o preço do seu sacrifício pela família. Lamento, mas esse é um preço por demais alto para se pagar. Está bem, você é quem sabe. Seu pai não poderá obrigá-la a se casar contra sua vontade. Mas pense bem. Será que você gostaria de ser responsável pela ruína de nossa família? Acredite-me, minha filha, seu pai não resistiria. Ou morreria de desgosto, ou cometeria suicídio. Clarissa afundou o rosto entre as mãos e recomeçou a chorar. Era um fardo pesado demais que lhe pediam para carregar. Subitamente, lembrou-se do sonho que tivera com Tonha e sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Ela ergueu os olhos para a mãe e perguntou, já sabendo a resposta. A senhora disse que o senhor Abílio foi à capital em busca de uma esposa. Onde ele vive? Tentando não aparentar nervosismo, Flora retrucou. Em Cabo Frio. Onde? Cabo Frio é uma pequena cidade no litoral do Rio de Janeiro. Sei onde fica. Dizem que é um lugar lindo, com muitas praias. Por favor, mamãe, não precisa tentar me impressionar. Não sou criança. Se eu aceitar, devo partir com ele, não é? Essa é a condição. Você deve seguir com ele. Por que ele não contrata uma governanta? Porque quer uma esposa, com todos os deveres que uma esposa deve respeitar. Um medo indescritível foi tomando conta de Clarissa. Sua vontade era fugir correndo dali e se esconder em qualquer lugar onde ninguém a pudesse encontrar, ao menos até que aquele Abílio fosse embora. Contudo, as palavras de Tonha na outra noite afloraram vagamente em seus pensamentos, e uma certeza brotou em seu coração. Era preciso aceitar aquele casamento, porque ele era o seu destino. Durante alguns instantes, Clarissa ainda hesitou, temendo pelo seu futuro, mas a certeza dentro dela era forte demais para ser desconsiderada, e ela ergueu os olhos secos para a mãe, respondendo decidida. Está bem, mamãe. Se é para salvar a família, diga a papai que aceito. A notícia provocou espanto e indignação em quase toda a família, à exceção de Valentina, que até se alegrou com a partida da irmã. Todos lamentaram o destino da pobre Clarissa. Luciano, logo que soube, irrompeu pelo gabinete do pai, esbravejando furioso. Papai, o senhor não pode fazer isso. Fortunato olhou para o filho com um ar entre penalizado e zangado e retrucou. Sinto muito, mas não há outra solução. Isso é uma crueldade. Não, Luciano, é desespero. Não posso perder tudo. Mas nós podemos trabalhar. Sou jovem. Roberto também é. Você não compreende. Sem o dinheiro do senhor Abílio, não temos nem como tentar. Foi-se a época da escravidão. Nós agora temos empregados,
colonos aos quais devemos salários. Como pagar toda essa gente? Daremos um jeito. Podemos conversar com eles, pedir a sua colaboração. Eles vão entender. Afinal, o Senhor sempre foi justo com eles. Nunca atrasou seus salários. E, ao contrário de muitos fazendeiros da região, jamais os expoliou nem os obrigou a comprar em seus armazéns. Sequer temos armazéns. Não adianta. E depois já está tudo arranjado. O Sr. Abílio e eu já estamos providenciando tudo para o casamento. Não posso crer que o senhor esteja fazendo isso. Vai mandar sua filha para o desterro, casada com um estranho, para viver em uma terra estranha, em meio a pessoas estranhas. Pense bem, papai. Clarice é uma menina. Como será que vai reagir? Fortunato soltou um longo suspiro, escondeu o rosto entre as mãos e ficou alguns instantes sem dizer nada. Nem a ele agradava aquela ideia, mas era a única maneira, ou isso ou a ruína. E depois, o senhor Abílio era um homem rico e decente. Fora o próprio comendador Travassos quem o dissera. Era íntegro, honesto, direito, e ele lhe prometeu que trataria bem a sua menina. Fortunato levantou os olhos para Luciano e finalizou. Posso lhe parecer insensível neste momento, Luciano, mas creia-me, eu me preocupo muito com o destino de Clarissa. No entanto, o senhor Abílio é pessoa da mais alta distinção e tudo fará para que sua irmã seja feliz. Ele me prometeu. Como espera que ela seja feliz longe de sua família? Ela terá uma nova família. Uma família que ela nem conhece. Ora, papai, francamente, creio mesmo é que Clarissa vai acabar se transformando numa espécie de criada de luxo para esse Abílio. Você está errado. Ele me prometeu. E agora já basta, por favor. Não me martirize mais com esse assunto. Para mim, também é por demais dolorosa essa situação. O assunto foi encerrado e não havia mais nada que ninguém pudesse fazer. Em seu quarto, Clarissa desabafava com Jerusa, já resignada com a sorte que lhe fora reservada. Nem sei o que dizer, falou Jerusa profundamente entristecida. Se pudesse, faria qualquer coisa para ajudá-la. Sei que faria, mas não fique triste. Eu não estou. Como pode não estar? Isso é mesmo uma monstruosidade. Se eu estivesse no seu lugar, fugiria. Você pensa que isso já não me passou pela cabeça? Mas de que adiantaria fugir? Fugir para onde? Para viver de quê? Se esse é meu destino, tenho que me conformar. Mas é cruel, mesquinho. Batidas soaram na porta e Clarissa falou maquinalmente. Entre. Era a mãe, que vinha chamá-la para uma reunião. Era preciso acertar certos detalhes e sua presença estava sendo requisitada por Fortunato no gabinete. Clarissa olhou para Jerusa com uma certa melancolia. Levantou-se e saiu com a mãe. No gabinete, o pai e o senhor Abílio as aguardavam. Quando elas entraram, Abílio levantou-se e fez uma misura, cumprimentando-as com cerimônia. Fortunato, pouco à vontade naquele papel de cupido do inferno, disse para a filha: Clarissa, mandei chamá-la porque precisamos resolver certos assuntos. Que assuntos? Na verdade, não sou exatamente eu quem quer lhe falar. É o senhor Abílio. Pediu-me para falar a sós com você, e eu achei justo. Clarissa olhou para o homem e sentiu grande repulsa. Não que ele fosse realmente feio ou repugnante, não era isso. Não fosse a situação em que o conhecera, até que o teria achado atraente. Ele possuía uma certa distinção no olhar, um porte elegante, traços de uma beleza clássica marcada pelas rugas que os anos trataram de lhe imprimir. Devia ter pouco mais de 40 anos, o que era um contraste,
se comparados aos 19 de Clarissa. Depois que os pais saíram, ela permaneceu calada, à espera de que ele dissesse algo. Abílio, porém, claramente constrangido, não encontrava as palavras certas, até que, juntando forças, sussurrou: Senhorita Clarissa, gostaria que procurasse não me odiar. Aquele pedido foi motivo de espanto, e Clarissa levantou os olhos para ele. Abílio estava nervoso, esfregando as mãos com exagerada atenção, andando de um lado para outro na sala. Sem saber bem que resposta dar, Clarissa disse simplesmente: Não o odeio. Não. Não. Será capaz de me compreender? Ela hesitou durante alguns instantes, até que respondeu com o máximo de sinceridade possível. Compreender, não compreendo, mas não o odeio. Muito bem. Não vou pedir que goste de mim. Sou um estranho, muito mais velho do que você, e não pretendo que um dia você venha afeiçoar-se realmente a mim. Gostaria apenas que você me respeitasse, assim como eu a respeitarei. Ou? Não tem ou. Em breve você será minha esposa, e só a mim deverá obediência. Trate-me bem, e eu a tratarei bem. Trate-me mal, e eu a tratarei do mesmo jeito. Seu Abílio, por acaso está me ameaçando? Ele enrubesceu e, faces ardendo de vergonha, respondeu: Não, em absoluto. Sou um cavalheiro e jamais faria ameaças a uma dama. Então, não estou entendendo onde quer chegar. O que quero dizer é que, se for gentil comigo, serei gentil com a senhorita e poderemos alcançar uma relação harmoniosa em nosso lar. Do contrário, viveremos feito dois estranhos. Mas eu jamais a maltratarei. Sou um homem honrado, não um canalha. Se é tão honrado como diz, por que propôs este negócio imoral a meu pai? Porque preciso de uma esposa, e ele precisa de dinheiro, respondeu ele prontamente. E o senhor acha isso direito? Acha isso moral? Não estou aqui para falar de direitos ou de moral. Trata-se de um jogo de interesses. Sei. E o senhor e meu pai resolveram jogar com a minha vida, como se eu fosse um brinquedo. Lamento que veja as coisas desse jeito, mas o negócio foi concluído com a sua concordância. Ou não foi? Ela hesitou, mas acabou confessando. Sim, foi. Mas não pense que estou feliz com isso. Se aceitei, foi só para salvar o meu pai da ruína. Pois se eu me propus a salvar o seu pai da ruína, foi só porque ele me prometeu uma esposa. Por que o senhor precisa de uma esposa? Para cuidar de minha casa. Entendo. E para cuidar de seus filhos, não é mesmo? Também, para cuidar de tudo, como uma boa esposa deve cuidar. Ele ergueu a mão num gesto irritado e concluiu. E agora, se me der licença, preciso me retirar. Creio que não tenho mais nada a dizer. Ele rodou nos calcanhares, abriu a porta e saiu, deixando Clarissa entregue a profundo desânimo. Aquele Abílio devia ser louco, e ela a principal vítima de sua insanidade. Cerca de 2 meses depois, Clarissa partia com ele para uma nova vida. No coração, um medo indizível do desconhecido, uma sensação de abandono, um sentimento de pesar como nunca antes havia experimentado. Para os que ficaram, não era a saudade que os torturava, era a dor da perda, da traição, da humilhação. Clarissa partira como uma escrava, vendida a seu novo senhor, que por ela pagara bom preço. Ao vê-la partir, Fortunato teve uma sensação estranha.
Era como se fizesse a filha exatamente o que fizera muitas vezes antes com os negros. Comprava-os e vendia-os a quem oferecesse melhor preço, sem nem se importar com os amigos e as famílias que deixavam para trás. Luciano, estarrecido ante a fatalidade, encheu-se de ódio do pai. Queria ir com a irmã, mas ela não deixou. O destino era seu, e não precisava que ninguém mais o partilhasse com ela. Inconsolável, Luciano não quis ficar para as despedidas, e logo pela manhã partiu para a fazenda Ouro Velho, lá permanecendo sozinho em companhia de vovô Dário e de vovó Sara. Laís, o marido e a filha haviam saído bem cedinho, a fim de despedir-se de Clarissa. Estavam muito tristes, principalmente Jerusa, a amiga do coração. Jerusa lhe prometera que assim que pudesse iria visitá-la e pediu-lhe que não deixasse de escrever. Depois que a carruagem sumiu na curva da estrada, Fortunato entrou em casa arrasado. Em silêncio, percorreu todos os cômodos, sempre seguido por Flora. Parou à porta do quarto da filha, abriu-a e olhou. Estava vazio. Aquele quarto que durante quase 20 anos ganhara vida com um riso alegre de Clarissa, agora parecia morto, sem vida, como um mausoléu. Ele fechou a porta e foi para a sala, com Flora sempre atrás dele, sem dizer nada. O cravo que ele lhe dera de presente jazia inerte embaixo da janela, acusando-o de traição. Fortunato acercou-se do cravo, sentou-se no banquinho e experimentou as teclas. O som descontrolado encheu o ambiente e pareceu-lhe que a filha, a qualquer momento, apareceria para recriminá-lo e corrigi-lo. Subitamente, não podendo mais suportar a dor e a culpa, acabou sobre o teclado num pranto convulso e sentido, e Flora acorreu para ele, abraçando-o por trás. Ele, soluçando, ainda encontrou forças para desabafar. Minha filha, oh meu Deus, me perdoe. Vendi minha filha, meu próprio sangue, meu único tesouro. Troquei minha filha por uma ambição barata. E quedou angustiado, sequer dando ouvidos ao apelo da mulher, que implorava que ele não se torturasse tanto. Mas Fortunato não conseguia se perdoar e ficou a imaginar se teria valido a pena trocar sua filha por um dinheiro que ele já não julgava mais assim tão importante. Continua no capítulo 3. Até lá!